Olá, meus irmãos. Olá, você que me assiste nessa tarde. Quero lhe desejar uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que me ouvem, que me assistem nesta tarde. Amém? Você que me assiste, você que irá ver esse vídeo, que esse vídeo irá chegar até você. Você irá assistir esse vídeo. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo lhe alcance, lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã, colega, amigo, você que eu conheço, você que eu não conheço pessoalmente, né? Mas já tem me acompanhado, né? Assistido meus vídeos aí, pela graça de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, sua casa, sua família, seu ministério, amém? E enfim, que a graça do Senhor o acompanhe a todos, amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesta tarde, eu quero trazer uma mensagem, uma coisa assim, algo assim mais tranquilo, tá? Mais sereno, uma mensagem assim mais serena, mais revelada, entende? Uma mensagem revelada da parte de Deus, né? Vamos dizer assim, um ensinamento, né? Uma mensagem de ensinamento, de revelação, de aprendizado, né? A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos estudar as Escrituras, né? Examiná-los, essas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz isso, né? Examinai as Escrituras. Amém, meus irmãos? Sabemos que os dias são difíceis, né? Jesus já nos alertou sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos apóstolos, falsos profetas, né? Falsos pastores, né? Falsas doutrinas. Jesus já deixou tudo escrito. Sabe por quê que Jesus já deixou tudo escrito, tudo revelado? Para que os verdadeiros não se enganem com os falsos. Para que eu e você verdadeiro, pela graça de Deus, exatamente isso. Ou até mesmo você que não tem conhecimento das Escrituras, mas tem um caráter, sabe? Uma visão positiva com Deus, com as coisas de Deus, né? Com a verdade. Tem muitas pessoas, irmãos, que não sabem ler, né? Muitos sabem disso, mas tem um temor enorme por Deus. Então, é você mesmo, né? Que talvez não conheça, mas, né? Você honra a Deus, você tem temor por Deus. Então, Deus quer lhe revelar as Escrituras, a sua palavra, para que você não venha ser iludido, ser enganado, né? Pelos falsos profetas, pelas falsas doutrinas. Porque a Bíblia diz que essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, né? As falsas religiões, se possível, enganariam até os escolhidos. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, pela graça do Senhor, os irmãos ainda estão chegando, né? Pela graça de Deus, o Senhor me deu uma mensagem, né? Estava preparando ela desde da parte da manhã até agora, orando, consagrando e preparando esse estudo, esta mensagem que o Senhor me deu, para mim estar trazendo, né? Compartilhando com você. Amém? Para que vidas venham ser instruídas, alcançadas
pela palavra de Deus. O melhor e maior manual do homem, meus irmãos. Você que me ouve, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus é o caminho. Deus é a verdade. Deus é amor. Amém? Você que ainda não teve um encontro com Jesus, se aproxime. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele ceará comigo. Sabe o que é isso? Eis que estou à porta e bato. Você talvez esteja vivendo um momento difícil, né? De tanta luta, tanto sofrimento, tristeza, angústia, vícios. Você que não sabe mais o que fazer, né? Você que talvez já perdeu até as esperanças da vida, de viver. Pessoas que o inimigo já lançou até setas, né? Para que você se mate, acabe com sua vida. Eu quero lhe dizer que há uma esperança. Jesus está batendo na porta do seu coração nesta tarde. Ele diz na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele ceará comigo. Então, Jesus está batendo na porta do seu coração nessa tarde. Ele está dizendo: venha a mim, meu filho. Abra seu coração, a porta é seu coração. Ele está dizendo: abra seu coração para mim entrar. É isso que Jesus está dizendo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então eu quero estar lendo um texto das Sagradas Escrituras para a gente continuar, né? Nesta visão, neste propósito, continuar meditando, né? Na palavra que o Senhor tem para nós nesta tarde. Amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Pregador Ricardo Morelio. Deus abençoe, filho. Deus abençoe sua casa, seu ministério. Amém, meu irmão? Ore por mim, tá? As vossas orações. Bom? Profeta Jacinto, lembre de mim nas vossas orações. Amém, meu irmão? Deus abençoe. E vamos para o texto. Está lá em Tiago, no seu capítulo 2. Amém, meus irmãos? Como eu falei, eu quero trazer uma mensagem nessa tarde. Foi a instrução que o Senhor me deu. Né? Quando a gente ora, consagra, o Senhor vai dar a palavra que o Senhor vai usar com ousadia, com autoridade, com unção, né? Com mais fervor, né? Esta é a colocação, com mais fervor. Amém? Tem mensagem que é assim que o Senhor nos usa. E tem mensagem que o Senhor nos dá e Ele nos dá a instrução, né? E a mensagem que o Senhor me deu para mim estar fazendo nessa live nessa tarde é uma mensagem revelada, né? Onde tem que ser explicada com calma, com paciência, aonde o Senhor quer ensinar. Amém? É um ensinamento, é uma instrução. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 2. O tema diz assim, meus irmãos: condena-se o fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro
no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, ou seja, com a vestimenta velha, né? Simples, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, ou seja, ou assenta-te debaixo dos meus pés. 4. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? A pergunta. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Outra pergunta. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ao 7, irmãos, o que diz: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, qual é o nome que sobre nós foi invocado, que nós invocamos? O nome de Cristo. Aqui o texto está dizendo que os ricos, né? Não todos, entende, irmãos? Né? Aqueles que Deus coloca, faz a colocação, né? Que na visão de Deus, a maioria, né? Mas aqui o Senhor diz: porventura não blasfemam eles o bom nome, ou seja, o nome de Cristo, o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, porventura não blasfemam eles daqueles que vocês talvez colocam no lugar de honra e desprezam os meus pequeninos, os pobres? Amém, meus irmãos? Eu vou dar uma paradinha aqui. Amém? Isso aqui acontece, meus irmãos, até dentro das igrejas. Até dentro da igreja. Amém? Há muitos pequeninos, meus irmãos, que estão lá na última fileira da igreja, na última cadeira, no último banco, na penúltima fila de cadeira, né, da igreja. Há muitos pequeninos que estão lá, que têm chamado, que têm propósito, que é escolhido, que é ungido, que Deus tem promessa, que Deus vai levantar. E eu já vivi isso, irmãos. Eu já vivi essa experiência. Entendeu, irmãos? Eu vou explicar isso aqui agora. Que não é visto. Talvez está na igreja há 6 meses, 8 meses, 1 ano, se esforçando no Senhor. Está nos cultos, se esforçando. E às vezes não é visto. Por quê? Porque é um pequenino na visão do homem. Tem influência. Então tem igreja que tem pessoas assim, servos de Deus que está assim, que não tem uma oportunidade nem de fazer nenhuma oração. E aí, se você for falar com a liderança, eles vão dizer assim: não, é porque não é o seu tempo. Tá bom, irmãos? Tem coisa, Deus me ensinou muito sobre isso. Tudo bem que não é o seu tempo. A pessoa tem um chamado de ser um ministro da palavra de Deus. Tudo bem. Que não pode botar aquele irmão no culto de domingo, no culto de missão, igreja cheia, para ministrar uma palavra, né, se ele não está preparado ainda para isso. Mas a visão que Jesus me ensinou como pastor, quando eu vejo um servo, uma ovelha do meu aprisco, que Deus tem chamado na vida dela e ela está perseverando, o pastor, ele tem que ajudar essa ovelha, incentivar, entendeu, irmão? Influenciar, incentivar, para que aquele servo, aquele homem de Deus, ele venha se esforçar cada vez mais. O que eu quero dizer com isso? Que esse pequenino
você pode dar pelo menos uma oportunidade, de vez em quando, para ele estar fazendo uma oração, né? Uma oração. Você vai entender por que eu estou falando isso. Uma oração, ou de vez em quando até mesmo no meio da semana, né? Se o irmão já está estudando ali bastante, orando, dá uma oportunidade. Você está vendo que ele não está dando um mau testemunho na rua? Dá uma oportunidade. Fala para ele se preparar. Avisa ele. Ele se esforça mais ainda, né? Ele tem chamado, ele tem vontade. Ele vai até se preparar mais. Avisa ele uma semana antes, 3 dias. Irmão, ó, se prepara. Tal dia você vai trazer uma mensagem. Aí aquela ovelha sua, ela vai se esforçar, consagrar, orar. E Deus vai dar graça. E Deus vai usar ela. Amém, meus irmãos? Eu sei o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Eu sei o que eu estou dizendo aqui. Viu? Eu sei o meu chamado. Eu sei para que Jesus me chamou. Eu sei. Viu, irmãos? Eu sinto vontade de falar algumas coisas aqui, mas ainda não é a hora. Amém? Não é a hora. Eu preciso até, as leis que estão hoje aí, Deus vai ter que me dar até muita sabedoria em cima dos púlpitos. Viu? O Senhor vai ter que me dar muita sabedoria. Ou então, meus irmãos, eu vou me preparar muitas das vezes para a cadeia. Não tem problema, não. Eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que ter convicção do que Jesus vai mandar entregar. E acabou. Jeremias pregava a verdade, lançado no cárcere. Foi preso. Amém, meus irmãos? Amém? Profeta que é profeta, ele faz a vontade de Deus. Profeta que é profeta, ele não faz vontade de homem. Profeta que é profeta, ele faz a vontade do Eterno. Amém? Então dê a oportunidade, meu irmãozinho. Né? Incentive. É assim. Por que eu estou falando isso? Agora você vai entender. Esse irmão, essa irmã está nessa prova. Eu estou lhe dizendo que eu vivi, tá? E não foi uma semana, ou 2 ou um mês, não. Tá? Eu vivi mais de ano isso. 2 anos. Congregando numa igreja, no ministério de nome, renome. E eu ali, ó, firme, chamada. Deus usava vaso para tudo quanto é lado, falando comigo no meu ministério e isso. Tudo quanto é lugar eu ia, Deus usava seus vasos falando comigo. E eu na igreja que eu congregava ali. Viu? Nos cultos, com vontade de eu fazer uma oração, de pregar, o coração ardia. Mas parece, meus irmãos e irmãos, que todo mundo era visto. Até isso foi um propósito de Deus na minha vida. Tem sentido. Sabe para quê? Já era em cima do meu... Não é que todo pastor tem que estar fazendo isso dessa forma. Entendeu? Tanto que Deus está me usando aqui, instruindo para não ser assim. Mas de repente no sentido do propósito que Deus tem na vida de uma pessoa, então, eu estou falando isso porque não é só eu que passei por isso. Eu sei que muitos passam por isso. Entendeu? Mas no meu caso específico, eu entendo que eu passei muito por isso. Sabe para quê? Exatamente para hoje eu instruir a muitos. Para hoje eu ter a visão que o que muitos fazem está errado. Está errado. Você vai entender melhor um pouquinho para frente. Está errado. Então eu vivi isso. Todo mundo parece que era visto na igreja. E parece que é visto na igreja. Me desculpe, irmão, a colocação. Mas tem situações que parece que alguns são vistos, né? Abraçado pelo pastor, pela liderança, faz parte ali do grupo sacerdotal. E muitas das vezes parece que você vê muitos desses que você olha assim, geralmente não tem nem chamado. Não tem nem chamado. Chamado mesmo, a separação mesmo. Como um presbítero, como um ministro, como um pregador. Eu sei o que eu estou dizendo, meus irmãos. Está entendendo, meus irmãos? Então eu vivi isso. Todo mundo era visto. E eu ali com chamado, cheio de autoridade, cheio de graça. E eu dizia, Jesus, mas esse pessoal só parece que só não enxerga a minha pessoa, não tem uma oportunidade nem para uma oração, meu pai.
cheio de fome aqui, cheio de sede. O Senhor já me deu unção de autoridade, o Senhor já me deu dom da palavra, o Senhor já me deu tanta graça. O que acontece, meu Pai? Será que é inveja desses pastores? Será que esses homens são falsos? O que é isso, Deus? Parece que só pensa em dinheiro. Oh, meu Deus, Jesus amado. Tem muita coisa errada, meus irmãos. Tem muita coisa errada. Nós vamos ter surpresa na salvação. Vai haver surpresa na salvação. Muitos que a gente possa até pensar que vai subir, talvez não vai. E vai ter pessoas que a gente acha que não vai subir, irmãos. Por isso que eu quero lhe dizer aqui, não julgue ninguém. Talvez pessoas que a gente acha que não vai subir, vai subir. Observe o testemunho que a Bíblia dá de Cornélio, quando Deus manda Pedro ir lá. Cornélio não era cristão evangélico, crente. Mas a Bíblia diz que Cornélio era um homem direito, né? Temia a Deus, né? Cornélio. Ou melhor, Cornélio era gentil, não era isso? Cornélio era gentil, exatamente. De acordo à lei ali, né? De acordo ali à visão dos judeus, só os judeus os hebreus, eles que tinham o direito, se achavam que tinham o direito de ser salvos, né? E os gentios não, diante da lei, não era visto como salvos, né? E observe que Deus usou Pedro, deu aquela visão a Pedro, né? E enviou Pedro até Cornélio, né? E o Senhor salvou ele, a sua casa, né? Na oração ali, na pregação de Pedro, diz o texto que o Espírito Santo de Deus se manifestou, a glória desceu, foram batizados com o Espírito Santo. Está entendendo, meus irmãos? A Bíblia diz que muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. Ou seja, tem muita gente que são primeiros, né? Já são antigos, mas relaxaram, se perderam, se venderam. Então, é isso que o texto diz, muitos destes serão últimos. Se últimos não salvos, perderam o direito. E muitos que são últimos, talvez estão atrás da fila da salvação, Jesus vai chamar para frente. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, glorificado seja Deus, bendito seja Deus. Então é assim, meus irmãos, é desta forma. É desta forma que acontece. Há muitos pequeninos que não são vistos, não enxergados. Aí acompanha o raciocínio. Imagine esse irmão, essa irmã. Imagine esse irmão, essa irmã, presta atenção. Que está nessa prova, no banco, está no banco. E se for forçar ou falar com alguém, vão dizer, não, é porque não está no tempo. Não, pode subir no altar aqui ainda não. O altar aqui é muito santo, muito consagrado, sagrado. Realmente, irmão, não tira a razão não. O altar do Senhor ali é visto como o santo dos santos, né? A gente sabe que na época sacerdotal, né? Lá do Êxodo, Deuteronômio,
Só quem fazia o serviço no altar, o altar era o Santo dos Santos, né? Eram os filhos de Arão e os filhos de Arão. Era a família de Arão. Era quem fazia parte do altar, que ali era o Santo dos Santos. Só eles que faziam essa parte foram separados, né, para executar o ministério ali sacerdotal. Então o altar do Senhor é uma coisa séria. Mas o grande detalhe aqui é o seguinte, é que esse irmão que já está há um tempo na igreja, perseverando, não está dando mau testemunho, talvez ele não está tendo uma oportunidade, a visão de muitos, porque não está no seu tempo. Essa é a colocação que muitos fazem. Tá bom, tudo bem. Eu aceito sua opinião. Não está no tempo, né? Tá. E por que na época da política? Porque eu já vi isso. Eu já contemplei. Eu vivi isso. Deus é fiel, isso é o que eu estou falando. Eu vivi. De forma real. Eu vivi essa prova e quando eu menos esperei, eu vi vereador no altar do Senhor. Eu vi vereador no altar pedindo votos para a igreja todinha. Pastor colocou lá. Eu sei o que eu estou falando. Isto acontece. Vocês estão entendendo agora? Onde eu cheguei? Por que eu estava falando tanto sobre o pequenino? E isso acontece hoje em dia em muitas igrejas. Acontece isso. Aí eu pergunto, esse evangelho está sendo levado a sério? Esses pastores estão tendo visão real de Deus, verdadeira? Esses pastores estão na direção de Deus mesmo? Ou estão vendidos? Ou estão corrompidos? Ou estão se escondendo atrás da palavra? Meus irmãos, é complicado. Divulga esse vídeo. Divulga esse vídeo depois. Compartilha aí. Eu queria que esse vídeo chegasse, né, em muitos ministérios, nas mãos de muitos pastores. Amém? Você que é pastor verdadeiro, glória a Deus. Você vai se alegrar com esta mensagem. Você vai aceitar. Porque você pensa igual eu. Você está na visão. Mas você que não está igual eu, pensando como eu, na visão que eu tenho, você não vai gostar, né? Mas mesmo você não gostando, eu queria lhe dizer que, em vez de você não gostar e não aceitar, por mais que doa, vai doer, mas vai sarar, porque Jesus quer te salvar, quer que você se conserte, se posicione. Amém? É isso? Então, é desta forma, meus irmãos. É desta forma que acontece. Eu vi isso em alguns ministérios. Na época da política, os vereadores chegam e tem espaço, tem liberdade no altar, dentro da igreja, para pedir votos. E os pequeninos que estão dentro da igreja, os simples, os pobrezinhos, mal vistos, não têm a oportunidade, não são reconhecidos. Amém? Por isso que Deus me escolheu para um propósito diferente. Um dia Jesus me disse, ouro, para ser ouro, meu filho, tem um processo. E eu fui estudar sobre o processo do ouro. Aí o Senhor me disse assim, coma da minha palavra, porque tu vais marchar sobre essa terra e eu te usarei de forma diferente. Forma diferente, meus irmãos. Entendeu? Chamar atenção.
para conserto. Há muitos brincando com a obra de Deus. Há muitos brincando, se escondendo atrás da palavra. Atrás da palavra. Há muitos que estão brincando com a palavra de Deus. Amém? O que eu estou pregando aqui, é Bíblia. Tá? Tiago, capítulo 2. Condena-se fazer acepção de pessoas. Se chegar, vou continuar o texto novamente. Meus irmãos, aqui Deus está falando com a própria igreja. Entendeu? É exatamente o que eu estou falando. É isso mesmo. Aqui Deus está falando é com a igreja, com o sacerdote dele. Para não desprezar ali os seus pequeninos de dentro, suas ovelhas. Aqui Deus está falando é com a igreja. Está entendendo? Meus irmãos, não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está alertando. Né? Tiago aqui, apóstolo Tiago, está alertando. Meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, ele está dizendo, não use a fé em Jesus. Não use Jesus, não use a fé de Jesus e ao mesmo tempo vocês fazendo acepção de pessoas, ou seja, hipócritas. Porque está errado. Isso não é cristianismo genuíno. Porque se no vosso ajuntamento, preste atenção, entrar algum homem com anel de ouro, pessoas famosas, no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. No rodapé aqui, meus irmãos, o escritor, o intérprete desse texto, ele diz assim, Ele diz assim, meus irmãos. Tiago fala de dois princípios que definem o conteúdo do verdadeiro cristianismo. O amor genuíno pelos necessitados. Nos dias do Novo Testamento, os órfãos e as viúvas tinham poucos meios de autossustento. Em muitos casos, não tinha ninguém para cuidar deles. Esperava-se da parte dos crentes que lhes demonstrassem o mesmo cuidado e amor que Deus revela aos órfãos e às viúvas. Entre nossos irmãos em Cristo, aos que precisam de ajuda e cuidados, devemos procurar aliviar suas aflições e sofrimentos, e dessa maneira mostrar-lhes que Deus tem cuidado deles. Amém, meus irmãos? Nós temos que amar uns aos outros, amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, de verdade, sem fazermos acepção de pessoas. Porque, como eu disse, tem muita gente que tem esse lado, né? De olhar para aqueles que mais têm, para aqueles que são bem-sucedidos financeiramente, né? E muitas das vezes, se você tem um parente, um familiar, alguém próximo de você, e pelo fato de ser, né, não ter um bom recurso financeiro, é desprezado, não é visto,
não recebe a atenção que devia. Talvez até um filho de um pai, um irmão do outro. Deus está falando com você nessa tarde. Não faça acepção, não. Ame mais seus filhos. Ame mais seus pais. Ame mais seus irmãos. Ame mais seu próximo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Não podemos fazer acepção de pessoas. Devemos amarmos uns aos outros. Jesus disse que os ricos dessa terra seriam aqueles que creem no Senhor, os que confiam no Senhor. Esses são os ricos no Senhor. O Senhor falou ali em Apocalipse, a carta àquelas 7 igrejas. O Senhor disse para uma igreja lá, que aquela igreja ela era rica. A igreja ela era, na verdade ela era rica financeiramente. Tem muito dinheiro, é uma igreja bonita. Muito linda, irmãos. Está lá escrito. Mas aquela igreja, ela não tinha a presença de Deus. E o Senhor diz no texto lá que aquela igreja, ela era pobre, cega e nua. Tu és pobre, cego e nu. Deus falou para o anjo daquela igreja. Por quê? Pobre, cego e nu. Porque, irmãos, para Deus, o verdadeiro recurso, na visão de Deus, o verdadeiro tesouro, na visão de Deus, é as coisas do alto. São as coisas espirituais. São os tesouros do céu. E não dessa terra. As coisas dessa terra materiais, passageiras. Observe o que Jesus disse para o jovem rico. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E você terá um tesouro. Esse homem, esse jovem rico, diz o texto que ele era riquíssimo aqui na terra. Mas Jesus considerou ele como pobre aqui na terra. E Jesus disse, se você vender tudo que você tem aqui e der aos pobres, eu te darei um verdadeiro tesouro. Observe os detalhes da Bíblia. Jesus falou com aquele jovem rico que lhe daria um tesouro. O que é um tesouro? No céu. Amém, meus irmãos? Mas diz o texto que aquele homem, ficou triste, caiu o seu semblante. Não é isso, meus irmãos? Caiu o seu semblante. Ou seja, o Deus daquele homem era o dinheiro. Não tem como servir a dois senhores, a Deus e o dinheiro. Ou há de amar um e odiar o outro, ou há de odiar o outro e amar o outro. Não tem como, nem dividir. Ainda existem pessoas que tentam dividir. Existem pessoas que o amor dele está no dinheiro, Você já viu pessoas assim? O amor dele está no dinheiro, mas ao mesmo tempo ele quer usar Deus. É como se fosse uma forma estratégica, achando que enrola até Deus. Mas ninguém enrola Deus. É uma forma estratégica. A prioridade dele é o dinheiro, mas aí ele fica, não, eu confio em Deus, Deus é na minha vida. Ele está fazendo negócio, roubando as pessoas, sacaneando as pessoas, enrolando pessoas, mentindo nos negócios. E está dizendo assim, Deus me abençoa, Deus que me deu. Foi Deus não, irmãos. Tem coisas que Deus dá e tem coisas que Deus permite. Na lei natural do que Deus fez, Deus deixa acontecer, Deus ele assiste. Deus ele assiste. Tem coisas que Deus assiste. Entendeu? Deus permite. O que é Deus permite? Deus permite Deus, você está fazendo alguma coisa errada aí, um negócio, Deus está olhando.
deixando você. É onde você vai, o que você está escolhendo para a sua vida. Mas daqui a pouquinho lá na frente, ou ele te pega aqui mesmo, lá na frente, ou um dia você irá prestar contas. Um dia você irá prestar contas. Ou aqui, ou no dia do juízo final. O juízo final não escapa, não. Amém, meu querido? Louvado seja Deus. Então, o coração daquele jovem rico estava no dinheiro, né? Ele não confiou na palavra de Deus. Aí a pessoa pode dizer assim, não, profeta Jacinto, o meu coração não está em dinheiro, não. Meu coração está em Jesus, tá? O coração nosso está em Jesus se nós escutarmos a voz de Jesus. O coração daquele jovem rico estava em Jesus? Estava. Como? Se Jesus disse uma coisa, ele disse, não, Jesus, eu vou fazer diferente. Jesus disse, venda o que você tem e dê aos pobres. E ele disse, não vou fazer isso, não vou dar fim aos meus bens, não. Deixa esse negócio para lá. Dá certo isso aí, não. Ou seja, o Deus daquele homem era o dinheiro. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero estar lendo aqui alguns textos, irmãos, né? Em cima desta passagem. Quero estar lendo alguns textos que o Senhor me deu aqui. A glória de Deus. Mateus 11, 28. Que diz assim, irmãos. Mateus 11, 28. Onde Jesus disse assim, ó. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está entendendo? Que Jesus, ele veio para os pobres, a visão dele está voltada aos necessitados, amém? Aos doentes, os oprimidos, os fracos, as ovelhas desgarradas. Ele disse que ele veio para os doentes, para os sãos, né? Para os doentes, melhor dizendo. Porque os sãos não precisam de médico. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então você, pequenino, você que se considera pequenino, por não ser visto, por não ser especial para Jesus. Jesus te ama. Se você aceitar... Dá uma cortadinha aqui, irmãos. Voltou. Se você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você se torna rico. Você terá um tesouro no céu, para a glória de Deus. Amém, meu querido? Deus abençoe. Agora eu vou ler aqui em Deuteronômio 10, 18. Glória a Deus. Deuteronômio, irmãos, 10, 18. Que diz assim, meu irmão. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Está entendendo? Por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? O Senhor disse que nós temos... Esses estrangeiros aqui, irmão, é como se fossem aqueles que não são salvos, né?
Então é isso que o texto quer dizer. A aplicação do texto é essa. Amem os estrangeiros, assim como vocês foram amados, assim como vocês, noutra hora, também estavam no Egito, como estrangeiros. Então nós temos que amar os nossos irmãos, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo genuíno é o amor, é amarmos. Nós temos que amar, irmãos, os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos que amar aqueles que não são cristãos evangélicos, aqueles que não congregam, que não aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, né? Aqueles que vivem nos vícios, né? Nas concupiscências deste mundo. Nós temos que ter amor por aquelas almas. Nós temos que orar, que clamar, né? Pedir direção a Deus, pedir palavra, oportunidades. Mas nós temos que ter uma visão voltada para essas almas. Para essas almas. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos pregar para aqueles que são pregadores, né? Temos uma visão muito voltada a pregar dentro da igreja, nos altares, igreja cheia. Amém, é bênção, né? Mas se a gente olharmos direitinho, irmãos, e se quisermos cumprirmos o chamado ministério da forma correta, perfeita, agradável a Deus, a seara é muito grande, irmãos. Há muito espaço fora, na rua, no nosso trabalho, né? Na roça. Há muitas formas de evangelizar, né? Até mesmo pela internet. Há muitas formas. Amém, irmãos? E muitas das vezes nós ficamos presos com a visão. Queremos pregar só na igreja, dentro da igreja, né? Mas a seara é muito grande, irmãos. A seara é muito grande. Ou seja, pregar só dentro da igreja, nós vamos estar pregando para os cristãos, só para os nossos irmãos, né? E a igreja, os irmãos sabem, está assim, né? Para a glória de Deus, né? Isso é bom. Está assim de ministro, de pregador, de missionária, de muitas pessoas usadas por Deus. A igreja está cheia. E aquelas almas que estão lá fora? E as almas que estão lá fora? Quem está indo pregar para essas almas? Nas comunidades, né? Tantas pessoas nos vícios. A seara é grande, meus irmãos. A seara é grande. O que está faltando, irmãos, é homem consagrado, homem de visão espiritual, homem que ora, que consagra, que pede discernimento a Jesus, visão de Deus. Senhor, o que eu faço? Me dá visão, meu Pai, de trabalhar na tua obra de forma correta, de forma agradável ao Senhor. Me dê visão, meu Pai, que irá influenciar o seu reino, no sentido de glória ao nome do Senhor. Me dê visão, meu Pai, de um verdadeiro missionário, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro profeta. Me dê visão, meu Pai, para pregarmos a verdade, pararmos de ficarmos contando mentira nos altares. Pega o microfone, está mais preocupado com o povo, com a igreja, igual Saul, do que com a visão de Deus. Xanai, que miniou a sé, xarababá.
Meu Deus e meu Pai, eu estou sentindo a graça do Eterno aqui, meus irmãos. Você, pregador da palavra de Deus, você, pregador da palavra de Deus, que irá ouvir esse vídeo, aprenda esse segredo, busque essa essência de Deus, este caráter. Todas as vezes que você for ministrar, se preocupe com a visão de Deus. Se preocupe com aquilo que Deus quer que você entregue para a igreja. Pregue a verdade dentro das Escrituras. Porque eu tenho visto muitas mensagens, irmãos, que é toda hora, irmãos. Eu entro no culto, eu escuto 100 mil vezes o culto todinho, o pregador dizendo: Deus está te dando vitória hoje, Deus está dando, levanta a mão, abaixa a mão, pula para cima, pula para o lado, levanta a cabeça, balança a cabeça, Deus está dando vitória, recebe a mão, fecha a hora, toda hora, todo dia, irmão. E eu faço isso toda hora, eu já fiz isso, né, muitas vezes. E é hoje. Mentira, irmão. Mentira. Faz esse blá 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 todinho, sabe que hora? Antes da oferta. Faz esse blá 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 todinho antes da oferta. Amém? Sabe para quê? Para te atrair. Para tu acreditar que Deus está te entregando 500 bênçãos só naquele culto. E aí quando chega na hora da oferta e do dízimo, tu dá a maior oferta tu dá tudo que tu tem. Amém, meus irmãos? Tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu tenho observado. Tudo isso. Deus me chamou para pregar a verdade, para ser diferente. Deus me chamou para isso. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Há um homem aqui que, pela graça de Deus, não tem medo de nada, não. É nada. Quando eu estava no mundo, irmão, não tinha medo do diabo, não. Eu estava no mundo. Quando eu estava no mundo, eu não tinha medo de Satanás. Já passei tanta coisa, não abria, não. Eu não era ruim, mas eu não era de baixar a cabeça para demônio, né? Para demônio. Entendeu? Eu era uma pessoa que eu sempre tive uma essência de Deus na minha vida, de amor, mas eu passei por situações, né, que veio até a mim. Mas eu, na minha razão, eu nunca fui ali, eu não baixava a cabeça ali. Entendeu? Ou seja, era Satanás tentando me matar, tudo quanto era forma. Tudo quanto é forma. Não conseguiu, não. Nem me tocar. Não conseguia. Aqui no Rio de Janeiro, irmãos, eu vi umas 3, 4 vezes o diabo querendo me matar. Amém? Um dia puxaram uma arma para mim, uma .40. Eu fui até onde a pessoa estava. Quando eu encostei, inventaram um monte de mentira para mim, para essa pessoa. Quando eu encostei, puxaram assim, ó. Eu frio, tranquilo. O cara puxou assim, ó. .40. E eu olhei assim nos olhos dele, na pistola assim, ó, olho no olho. E o Espírito Santo de Deus me dizia assim: sai nada, meu filho. Vai sair nada aí, só blá 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 do diabo. E eu frio, tranquilo. Confiança, irmãos. Isso eu não tinha nem me reconciliado ainda com o Senhor. Isso tem uns 6, 7 anos atrás. Amém, meus irmãos? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu não baixava a cabeça para o Satanás nem quando eu estava no mundo. Você acha que agora, depois de tudo que Deus fez por mim, eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei, tá entendendo? Realmente esses homens que Deus levanta aqui, que Deus chama e é usado de forma diferente, são homens que sabem de onde Deus tirou ele, reconhece o privilégio da salvação. Então você que não passou por tantas coisas, isso, aquilo, salvo no Senhor, seja grato a Deus, seja muito grato. Porque eu lhe digo que eu tenho uma visão hoje diferente das coisas de Deus, levo a sério. Exatamente por isso, por causa do privilégio. A salvação é um privilégio, irmãos, muitos sabem. É um favor imerecido. A salvação é um privilégio.
Então, olhando toda a minha história, de onde Jesus me tirou, o que eu passei, me guardou, me guardou, me guardou, me guardou. Oh, meus irmãos, você acha que agora eu vou brincar com o Senhor? Você acha que agora eu vou ser falso profeta? Não, eu quero adorar Ele, louvar. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa, irmãos. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer alguma coisa no reino do Senhor. Viu? Eu não sei nem muito qual é o mistério, irmão, no céu, né? Celestial, na Nova Jerusalém que desce do céu. A gente não tem uma noção, a Bíblia não fala profundamente, né? Sim, a profundidade exata, né? Como é que é o céu, como é que vai ser. Mas, às vezes, eu converso com Deus, irmãos. Eu quero até, quando eu chegar lá, eu quero fazer alguma coisa. Até na glória. Porque eu creio que nós vamos para o céu, irmão. Não creio que o céu seja uma coisa paralisada. Eu creio, irmãos, que, igual diz Paulo, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você for olhar no texto lá e no contexto, Paulo está falando a respeito do céu, viu? É porque a Bíblia, ela, né, espiritual, a gente traz essa interpretação, aplica em algumas coisas aqui. Mas se você for olhar lá no texto, no original do texto lá e no contexto, Paulo está falando a respeito do céu. Que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para os que o amam. Então eu creio, irmãos, que Deus tem surpresa para nós no céu. No projeto de Deus. Pense comigo, raciocine comigo. Você já parou para meditar no projeto de Deus na Terra? Desde o princípio? Você pega lá de Gênesis? Então imagine a sabedoria de Deus, imagine a grandeza de Deus, como Deus fez algo tão grande, né? Falando aqui de baixo, do reino terreno. No princípio, né? A terra era vazia, e isso e aquilo, e Deus foi criando. E Deus criou tudo, né? Você sabe tudo o que Deus criou, né? Tudo o que Deus criou. E no final Deus cria o ser humano. E aí vem esse projeto de Deus ainda com o ser humano, né? Esse projeto do ser humano, ser um povo dele aqui na terra, ser um povo salvo, sua igreja, um povo que adora o Senhor. Irmãos, tem hora que eu fico olhando isso. Você já parou, você pastor que está me assistindo, você que vai ver esse vídeo, você já percebeu, já deu algumas vezes assim, já parou para pensar assim, como é tão linda a obra de Deus? Irmão, as coisas erradas que tem no meio é outra situação, mas a obra de Deus em si, o projeto de Deus, né, a genuidade da igreja de Deus, né, já parou para pensar como é tão lindo? Já viu a igreja de Deus louvando assim aquela glória manifestada? Já percebeu a igreja do Senhor assim quando está de joelho? Né? Aquela igreja, todo mundo de joelho, naquele clamor, naquela graça mesmo. As servas do Senhor, aquela mulher fiel, perseverante do Senhor. A igreja orando, né? Aquela graça. Já teve essa visão, assim, essa essência, assim, que profundidade? De vez em quando deu uma olhadinha, né? Como é tão lindo. Aí o Espírito de Deus me diz assim, tá vendo aí, meu filho? Eu fico, Senhor, que negócio lindo, Jesus. Que projeto. Aí eu fico olhando assim, eu digo, Senhor, o Senhor tem um amor muito grande, né, meu Pai? Nós somos falhos, pecador, né, Pai? Teu povo, temos falhas, defeitos. Mas o Senhor tem um amor muito grande, né, meu Deus, por tua igreja. Acredito que o seu amor é muito grande pelas tuas servas, meu Pai. A gente vê servas do Senhor, né? As mulheres do circo de oração, né? Tem aquelas que são fiéis, sabe? Aquelas mulheres perseverantes, né? Que ora, que clama, né, irmãos? Eu fico imaginando que Deus deve ter um amor muito grande pelas filhinhas dele, pelas servinhas dele. Oh, meu Deus, dá vontade, estou emocionado aqui, meus irmãos. É muito lindo, viu, irmãos? É muito lindo, Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, para fechar essa... Eu não falo live, né, irmãos? Meu intuito aqui não é fama não, viu, irmão? De live, sei quantas pessoas isso aqui. Meu foco aqui é que a mensagem alcança as pessoas, né? Pessoas estão ao vivo agora, né? O nosso irmão aqui, ó, Gil Lima. Deus abençoe, meu irmão. Não sei de onde o senhor né? Mas eu estou vendo aqui, o senhor é uma bênção, né?
creio que seja um pastor, né? Na obra do Senhor. Deus abençoe, viu? Ore por mim, tá? Profeta Jacinto, tá bom? Lembra de mim nas orações do Senhor, tá bom? Eu tenho uma chamada de Deus, né? Há muitos anos, desde os meus 16 anos o Senhor me chamou. Hoje eu vou fazer 37, mas eu tive um período, né, jovem, me afastei. Mas Deus, quando Ele escolhe, está escolhido, né? Quando Deus separa mesmo de verdade. Então, tenho buscado bastante, me reconciliei com o Senhor já tem uns anos, perseverando, muita oração, muito monte, perseverando, buscando mesmo, sabe? Tive que renunciar mesmo, tive que me decidir. É o homem, quando ele é escolhido por Deus, e Deus está chamando, e ele se reconcilia. Nos dias de hoje, irmão, essa guerra que nós estamos, o mundo do jeito que está. Você que está na posição, ou você que acabou de reconciliar, ou você que está afastado, né, desejando se reconciliar com o Senhor, volte. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a obra de Deus, as coisas de Deus, igual no meu caso, a pessoa tem que se reconciliar e tem que tomar uma decisão. Tem que se decidir. Eu me reconciliei nessa última vez e eu falei, Jesus, tanta coisa, meu Pai, como diz a tua palavra, eu estou vendo 1000 caindo na minha esquerda, Pai, eu estou vendo 10.000 caindo na minha direita. E o Senhor me deu tantas oportunidades, então eu preciso me decidir, meu Pai. Eu preciso me decidir. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tomei uma decisão. Eu tenho perseverado bastante para seguir o Senhor, para me firmar na presença do Senhor. E o Senhor, pela graça dele, por sua misericórdia, tem começado a me levantar aí já no meu chamado, está dando graça, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero estar fechando aqui esta live, esta mensagem, né? Falando de amor, nós estamos falando de amor próximo, de não fazermos acepção, é isso? Então eu quero estar lendo um texto, para a gente estar fechando essa mensagem, né? Essa mensagem revelada da parte de Deus, que se encontra, irmãos, no livro de Lucas. Você que me assiste, acompanhe o texto aí, na sua casa, seu carro, seu trabalho. Acompanhe o texto. Está em Lucas, do seu capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. Glórias ao nome do Senhor. Como eu falei para os irmãos, hoje eu trouxe uma mensagem, irmãos, mais serena, né? Mais revelada, explicadora, né? Para o nosso entendimento, né, irmãos? Uma mensagem de ensino, a glória de Deus, né, irmãos? Nós precisamos estudarmos as Escrituras, meditarmos, entendermos, né, irmãos? Entendermos. A palavra do Senhor diz, crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Então nós temos que meditarmos nas Escrituras, né? É o que nos mantém de pé. São as duas armas, as duas chaves da vitória do servo de Deus. É a oração e o estudo da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor.
Vamos lá. Lucas 10, 25. O tema da mensagem é o bom samaritano. Ele diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele fez uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, presta atenção, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Entenderam, né? O homem foi tipo assaltado, espancado e ficou morto ali, e os ladrões foram embora. Versículo 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, só viu aquele homem caído lá semi-morto e foi embora. Não prestou assistência, socorro. Amém? Verso 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Fez a mesma coisa. Agora, verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, ou seja, 2 dinheiros, e os entregou aos hospedeiros, ou seja, aos médicos, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Tá vendo? Preste atenção, esse bom samaritano estava seguindo uma viagem, e aí ele viu aquele homem naquela situação, prestou esse socorro, levou ao médico, né, cuidou dele, fez o que ele pôde, levou ao médico, e deixou na mão do médico, deu 2 dinheiros ao médico, o médico gastar com aquele bom samaritano, não, com aquele homem, né, gastar com ele, se precisasse para alguma coisa, e disse assim, ó, vou repetir o 35, ó. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se vocês gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Tá entendendo, meus irmãos? Qual é o amor genuíno? Agora, quem foi que deu esse exemplo aqui? Quem contou essa parábola aqui? Para este homem intérprete da lei. Quem foi que contou isso para este homem? Jesus. Então Jesus é assim. Isso aqui é Jesus nos ensinando. Nós temos que ser assim. O bom samaritano ajudou aquele homem doente. Ajudou, pegou ele todo machucado, colocou na sua mula, no seu jumento, no seu camelo. Não sei qual era o animal que ele estava, né? O texto aqui diz que ele estava num animal, né? Por casualidade, aqui, ó. Certo samaritano, ó. Aqui, ó. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou à hospedaria.
e cuidou daquele homem, fez tudo o que ele pôde, virou para o médico, ele disse, toma mais aqui 2 dinheiros, cuide dele. Isso é amor, irmão. Isso é o amor verdadeiro. Viu? Isso é a visão de Deus. O amor. A coisa mais preciosa dessa terra. E disse, se ele precisar de mais alguma coisa, pode gastar. Pode fazer o que for preciso. Quando eu voltar, eu reembolso. Amém? Vamos repetir, vamos continuar. Quando eu voltar, eu reembolso. Verso 36. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Jesus fez uma pergunta para aquele intérprete da lei. Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Preste atenção. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Por que eu estou trazendo essa mensagem, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria. E isso é fato, que o amor tem se esfriado na terra. Não há mais amor, irmãos, genuíno. São poucos que estão vivendo a plenitude do amor de Deus de forma real. São poucos. Né? Então eu quero lhe dizer nessa tarde, você pai, ame mais seus filhos. Ame seus filhos. Cuide dos seus filhos. Ajude. Pare de julgar. A pessoa é do seu sangue. É seu próximo. É seu irmão. Ajude. Porque senão, irmãos, Deus não está, irmãos. Principalmente pessoas que se dizem cristão, evangélico. Se você não estiver amando seu irmão, seu próximo da forma correta, você não é um verdadeiro cristão. Jesus não está na sua vida. Porque Jesus disse para esse homem aqui. Jesus disse. Jesus, ele é claro aqui, ó. Eu vou repetir aqui, ó. Ó. Primeiro, quando esse homem disse que o próximo daquele homem que caiu tinha sido esse bom samaritano, Jesus disse, pois vai e faça o mesmo. Já era por isso que Jesus estava contando a parábola para ele. Ensinando que nós temos que amarmos, né, os mais fracos. Aí agora voltando um pouquinho. Olha o que Jesus diz aqui, no verso 27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento é ame a Deus, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. A entrega total, irmãos. O amor a Deus tem que ser a entrega total. Deus, ele quer tudo. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, ó. Por completo. O coração, ele tem que estar completo em Deus, sem espaço para outra coisa, para nada que tome o lugar de Deus. Tudo que venha para tomar o lugar de Deus não pode entrar no seu coração. De todo o seu coração, de toda a sua alma. Olha como Deus, ele é claro, como ele requer da gente, que o coração seja todo dele, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Jesus usa aqui 4 tópicos: coração,
alma, força e entendimento. Coração, alma, força e entendimento. Não falta mais nada, irmão. Pega esses 4 princípios aqui. Os 4 princípios que nós temos que trabalharmos em cima disso para se aproximarmos de Deus. Para que a plenitude genuína do amor de Deus venha adentrar no nosso ser. Amém? E o segundo mandamento é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, você pai, você irmão, ame mais sua família, ame mais seus irmãos, né? Você venha meditar nesta palavra. Deus é amor. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O amor está se esfriando, meus irmãos. O amor está se esfriando. Há muita hipocrisia hoje, até mesmo dentro da igreja. Muita hipocrisia. Há muita gente que se dizem ser crente, se dizem ser cristão, servos de Deus, mas estão com os corações contaminados, né? Nós temos que se aproximar mais do Senhor, pedirmos graça. Senhor, limpa meu coração, purifica-me, Senhor, purifica meu coração, me ensina a amar meus irmãos, me ensina a amar meus filhos. Tira esse jogo, Senhor, de ficar julgando, acusando. Só sabe julgar, só sabe criticar. Está faltando amor, está faltando Deus, está faltando Deus. Já pensou se Jesus fosse tratar você, o jugo, de acordo com os seus pecados? Já pensou? Então, Jesus não lhe alcançou com misericórdia, com graça, lhe abençoou financeiramente. Por que agora você está um pouquinho honrado? Agora você fica humilhando seu irmão, alguém da sua família, um amigo? Por que agora você fica humilhando? Julgando, criticando. Ah, está assim por causa disso, ela está assim por causa disso. Não, essa não é a visão de Jesus, não. A visão de Jesus é que você ore por aquela pessoa, é que você ajuda aquela pessoa, é que você divida o pão com ela. Entendeu, irmãos? Há muitas pessoas presas no dinheiro, não tem coragem de ajudar um parente. Tem até uma condição boa e não ajuda. Um parente, até mesmo um irmão de sangue. Miserável, miserável, pobre, cego e nu. Você tem tudo, mas você não tem Jesus. Ah, eu tenho Jesus. Se você está dizendo que eu não tenho Jesus, você que está me julgando, irmãos. Eu não estou julgando, não. É a palavra que diz. Jesus está dizendo que é para amar. Jesus está dizendo que é para estender a mão. Jesus está dizendo que é para dividir o pão. Jesus está dizendo que é para você abençoar. Alguém que Jesus tem lhe mostrado, está lhe mostrando para você abençoar e você está fechando a mão. Aí você vem me dizer que você tem Jesus? Quem tem Jesus ama. Amém? Fique com essa palavra nessa tarde. Você que irá assistir esse vídeo, que essa palavra possa alcançar seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. E eu quero convidar você para orarmos nessa tarde. Vamos orarmos, meus irmãos.
irmãos, vamos pedir graça a Deus, né? Vamos pedir graça a Deus. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, né? Nosso Deus, Ele perdoa, Ele transforma, né? Ele fala, né? É por isso que Deus traz as mensagens para a gente, né? É por isso que Deus usa seus servos, né? Assim como eu estou aqui, levando essa mensagem até você. Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus quer mudar a sua visão. Deus quer te ajudar. Deus quer que você mude a visão. Troca a visão. Amém? Deus não está te julgando, te condenando. Não, Deus, Ele está te instruindo. Deus está te instruindo. Deus está te dando um alerta. Deus está te mostrando um caminho que você tem que colocar na prática. Deus está te dando uma visão que você não está tendo, você não vem tendo, ou até mesmo até tem, mas você não aceitou ainda este princípio. Tem muita gente que entende, até sabe a visão de Deus, mas ele está preso. Está preso, né? E o segredo disso, irmãos, tudo que nos aprisiona, tudo que nos acorrenta, tudo que nos prende, tudo aquilo que estamos presos, escravos, né? Há vários tipos de escravidão. O vício do cigarro é uma escravidão, o vício da bebida, da prostituição, da maldade, da arrogância, da ignorância, da soberba, do orgulho, da ganância, do dinheiro. Tudo isso são escravidões, irmãos. E como é que nós nos libertamos disso? Nós se libertamos em Jesus, por intermédio de Jesus. É que nós somos libertos. Amém? E o Senhor está falando com você nessa tarde. Que Ele quer te libertar. Ele quer te curar. Ele quer trocar a sua visão. Ele quer que você deixe o amor dele reinar sobre seu coração. Deixa Jesus entrar. Fala, Senhor, eis-me aqui. Entra na minha casa, meu Pai, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me transforma, meu Pai. Eis-me aqui, Espírito Santo. Senhor, eu me coloco aqui como um Ezequiel, meu Pai. Me leva às águas profundas, meu Pai. Me leva às águas profundas do Teu Espírito. A visão que Deus deu a Ezequiel. No rio, né? Quando Deus está levantando Ezequiel para levar a sua mensagem a Israel, o povo de Deus que estava em rebeldia. Deus dá uma visão a Ezequiel de um rio, um grande rio de águas profundas para frente. E aquele homem entra no rio, mede 500 metros, e diz assim, entra Ezequiel. Ezequiel entrou 500 metros. E diz Ezequiel que a água deu no tornozelo. E o homem mediu mais 500. E disse, entra Ezequiel, ele entrou. A água bateu no joelho. E o homem mediu mais 500. Entra Ezequiel. Quando ele entrou, a água já batia no ombro. E ele disse que ele já não tinha o domínio sobre as águas mais. As águas já, porque ele já estava em águas profundas. Ali, irmão, essa visão que Deus deu para Ezequiel, Deus estava falando da profundidade do Espírito Santo. A profundidade com Deus, de essência com Deus, intimidade, a profundidade no reino de Deus. Deus, existem níveis, irmãos. Existem níveis. As coisas, a intimidade com Deus espiritual, os dons celestiais, os dons espirituais, revelações dos dons celestiais, né? Os dons espirituais, né? A intimidade com Deus, a comunhão com Deus, a graça, a unção, a autoridade, poder. Existem níveis. Sabia disso? Com Deus existem níveis.
E existe uma profundidade tão grande que você não consegue nem alcançar nunca o limite. Mas sabe o que é isso? É Deus lhe dizendo assim, eu tenho profundidades, meu filho, que você... Eu posso te levar longe numa profundidade comigo. Mas é tão profundo que que eu sou sem limites, Deus é sem limites, mas é tão profundo, meu filho, que você não consegue chegar no final dessa escada. Mas ao mesmo tempo tu entende que tu pode ir longe, né? Que eu posso te levar num nível muito alto de comunhão, de intimidade comigo. Entende? Assim como a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Imagine, andar com Deus, irmão, é uma essência do lado a lado. Sabe? É aquela intimidade igual Moisés. Né? Igual Moisés. Que a Bíblia diz lá, um texto diz que para Deus, para falar com o povo, Deus usava Moisés para Moisés falar com o povo. Mas Deus com Moisés, irmão, diz o texto, que era face a face, boca a boca. Você sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Intimidade profunda com Deus, níveis. Então, para resumir, as coisas de Deus espirituais existem um nível. Amém? Existe um nível, como se fosse uma escada, degrau por degrau. Amém? Então, você nessa tarde, né? O Senhor está falando com você, que Ele quer mudar os seus pensamentos, Ele quer te libertar de algumas coisas que você precisa, que você necessita. Amém? Em nome de Jesus. Receba essa palavra. E vamos orar, tá bom, irmãos? Ore comigo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, meu Deus maravilhoso. Obrigado, meu Pai, por esta mensagem, nesta tarde, por esta palavra. Eu creio, meu Pai, que o Senhor, dessa forma simples e humilde, eu creio que o Senhor falou, meu Deus. E eu creio, meu Pai, que essa palavra já tem alcançado corações, irá alcançar corações. E o seu nome, meu Deus, irá ser glorificado, exaltado e engrandecido, meu Pai, para a sua glória, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, visita as famílias, meu Pai, nessa tarde. Visita os lares, meu Pai, nessa tarde. Tuas servas, suas filhas, meu Pai. Aquelas que estão enfermas, ó Deus. Aquelas que estão enfermas, meu Pai. Há muitas servas do Senhor, meu Pai, que estão enfermas na carne, nos ossos, nos órgãos, meu Pai. No seu lar, no seu trabalho, até mesmo no leito de hospital, meu Deus. Visita tuas filhas, Pai, nessa tarde. Visita, meu Pai, com cura, Pai. Cura, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, da vitória. Cura tuas servas, cura teus servos, meu Pai. Cura, Pai, fisicamente, espiritualmente, meu Pai. Alcança, meu Deus, as famílias nessa tarde, com seu milagre, meu Pai. Oh, Deus, com a bênção, com o recurso financeiro, meu Pai. Com milagre, meu Deus. Oh, Pai amado, escreve nomes, meu Pai. Escreve nomes no teu livro, Deus, nessa tarde, meu Pai, em nome de Jesus. Visita os hospitais, meu Deus. Visita os presídios, meu Pai. Ah, Deus, visita, meu Pai, a terra, meu Pai. Visita, Senhor, na cidade, nos lares, nos campos, nas roças, meu Pai. Visita o Brasil, meu Pai, visita as nações. Ah, Deus amado, Deus querido. Oh, Pai amado, Pai querido, nessa tarde, meu Deus, alcança, meu Pai. Oh, Pai amado, teus servos, os teus filhos, meu Pai, com cura, com libertação, com milagre, meu Pai, com salvação, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus. Louvado seja teu nome, meu Pai. Alcance, meu Deus, cada um, meu Pai, nesta tarde, por intermédio desta palavra, meu Pai, que os corações venham ser aquebrantados, meu Pai, que as mentes endurecidas, meu Pai, venham se abrir, meu Pai, venham se amolecer, meu Pai, para a sua vontade, meu Pai, que as pessoas venham pensar, venham meditar, meu Pai, que o teu Espírito, meu Pai, por intermédio da tua palavra, meu Pai, possa alcançar, meu Pai, muitas vidas, meu Pai,
Deus, e possa haver transformação, ó Pai, de mente, de caráter, meu Pai. Implanta, Senhor, nessa tarde, o teu amor, a tua graça, meu Pai, sobre a vida de muitos, meu Pai, nessa tarde, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, para a tua glória, meu Pai, para a tua glória, meu Pai, para a tua glória, ó Deus, para a tua glória, meu Pai, Xanai, que menio açu, alabacé, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, meu Pai, alcança muitos, Pai, por intermédio da tua palavra, meu Pai, Xanacaná, e açou, meu Deus e meu Pai, curando, libertando, salvando, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abre portas de emprego, Jesus, brilha luz, meu Pai, liberta, meu Pai, da macumbaria, feitiçaria, bruxaria, obras de magia negra, meu Pai, alcança, meu Pai, meu Deus, nessa tarde, em nome de Jesus, ó Pai, para a tua glória, meu Pai, alcança, meu Pai, aquele que está do outro lado, aquela que está do outro lado, meu Pai, alcança a vida, alcança famílias, Pai, nessa tarde, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, e que o teu nome, Pai, seja glorificado, meu Pai, exaltado. Aleluia, meu Pai, engrandecido em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, soberano e eterno, Criador dos céus e da terra. Abre os caminhos, meu Pai, nessa tarde. Abre os caminhos, meu Deus, nessa tarde. Brilha a luz, Jesus, brilha a luz, meu Pai. Destrava, meu Pai, o que está travado. Desbloqueia, meu Pai. Abre os caminhos, meu Pai, na vida do teu povo. Abre os caminhos, meu Pai, na vida do teu povo. E que o teu nome, Pai, seja glorificado, exaltado e engrandecido, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E amém, meu Pai, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, amém, meus irmãos. Deus é fiel, irmãos, glorificado seja Deus. Deus abençoe, irmão Salvador. Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Irmã Jô, Deus abençoe, filha. Obrigado, tá sempre me acompanhando aí, tá? Deus está trabalhando, viu, filha? Na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está trabalhando, viu? Persevere, viu? Acredite. Estou contando com você aqui, tá? Orando por você, viu? O maior de Deus está por vir na sua vida, tá bom? Olhe para Jesus, olhe para o que Jesus diz para você. Não te preocupa com as pedradas, não te preocupa com aqueles que te acusam, com aqueles, com aquelas que te acusam, que te julgam. Não te preocupe, tá? Não te preocupe, olhe para o que o Senhor diz para você, tá bom? Deus está preparando uma bênção para a sua vida. Amém? Receba, viu? Deus está preparando um milagre para a sua vida. Deus tem coisas grandes na sua vida. Viu? Continue, persevere. Tá bom? Continue perseverando. Deus é contigo, viu? Jesus tem um plano maior na sua vida. Viu? E vai acontecer. Para a glória de Deus. Tá bom? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que esta mensagem possa alcançar cada um, cada ouvinte. Amém? Quero aqui pedir que cada um dos irmãos que assistir essa mensagem, lembrem de mim nas vossas orações, tá? Lembrem de mim nas vossas orações. Orem por mim, sou carente, necessitado das orações dos irmãos. Tá bom, irmãos? Profeta Jacinto, tá? Apresente o Senhor e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Muito em breve estarei voltando com outra mensagem da parte do Senhor. Amém? Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que for possível.
Compartilhe esse vídeo, irmão Josi, irmão Salvador. Compartilhe, tá? Para que venha alcançar outras pessoas. O intuito aqui, a visão de Deus aqui e a minha, é que vidas venham ser alcançadas por intermédio da palavra, viu? E o Senhor falou essa tarde. Eu creio que a mensagem que o Senhor trouxe nessa tarde vai falar a muitos corações, instruir, ensiná-la. Amém? Para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Olha aqui.